Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Essa é a Hora Nazarena, um devocional da Igreja Nazarena do Tauá para abençoar a sua vida. Hoje nós vamos meditar num trecho da palavra do Senhor que se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 e 19, que nos diz assim a palavra do Senhor: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir vocês a Deus. Mortos, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisões. Quando eu era pequeno, nós chamávamos esse dia de hoje de sábado de aleluia. Eu costumo dizer que este é o sábado do silêncio. E por que sábado de silêncio? Porque é o período que está entre a morte e a ressurreição de Cristo. E nesse dia é um dia que nos paira muitas dúvidas sobre o que esse dia representa para os judeus na época de Cristo, o que esse dia representa para nós, igreja, nos dias de hoje, e sobre quais são as expectativas desse dia. É certo que nós somos cercados de 3 perguntas bem interessantes quando nós analisamos esse dia. Primeiro, como os discípulos de Jesus estavam, em tese, meio que angustiados e ao mesmo tempo esperançosos. Angustiado porque Cristo, aquele a qual era chamado do Messias, estava morto. Alguns tinham perdido a esperança, já estavam voltando para suas aldeias. Outros ainda confiavam, acreditavam no que ele diz na sua palavra, que ao 3º dia ressuscitaria. Já as autoridades enxergavam esse momento como um momento de apreensão, porque Jesus Cristo tinha dito que ressuscitaria ao 3º dia, e eles, por não acreditar, achavam que poderia ser possível que alguém viesse, roubasse o seu corpo, e assim, para eles seria algo pior do que ter de fato matado a Jesus. Por isso eles pedem a Pilatos uma escolta para guardar o corpo de Jesus. Mas a terceira incógnita que nós temos é aonde Jesus estava e o que ele estava fazendo nesses dias, esses 3 dias em que esteve morto. Os evangelhos não nos dão sequer qualquer pista. E nós vamos encontrar 2 pistas, uma escrita por Paulo e outra escrita por Pedro. Paulo diz que aquele que desceu é o mesmo que subiu e que ele levou cativo o cativeiro. E Pedro escreve esse texto a qual nós lemos, que ele morreu pelos nossos pecados uma única vez, o justo pelo injusto, para nos conduzir a Deus. E que também, assim Pedro descreve, que ele, vivificado no Espírito, no qual também pregou aos espíritos em prisão. Então, algumas incógnitas entre as aqui. A primeira que nós queremos desmistificar é que Jesus Cristo não foi ao inferno. Quando Paulo fala em levar cativo e quando Pedro fala que ele pregou aos espíritos em prisão, nenhum deles utiliza o termo inferno, sendo que o credo apostólico traz a palavra Hades, ou desceu à mansão dos mortos, aquilo que nós poderíamos chamar de seio de Abraão. Mas Pedro ele nos fala que ele pregou aos espíritos em prisão e nos traz um pouco adiante, nos levando até o tempo de Noé. O certo que nós podemos tomar como base é que Cristo em corpo é sepultado e desce à mansão dos mortos.
E na mansão dos mortos ele prega libertação, não salvação. A libertação também não é soltura, mas sim ele anuncia a vitória sobre a morte. Então na mansão dos mortos ele anuncia que ele tinha vencido a morte, que a morte não poderia prendê-lo. Essa é uma das maiores tradições da igreja. E a igreja em si, na sua tradição, ela nunca afirmou que Jesus Cristo tenha descido ao inferno. Até nos cabe alguma ideia de que ele tenha anunciado a salvação, não uma segunda chance, mas aqueles que eram justos e tinham morrido antes de Noé. A inteira salvação pela graça e misericórdia do Senhor. Por isso, Pedro descreve um justo pelo injusto. Mas a mais convicção que nós temos é que Jesus Cristo anuncia a sua vitória sobre a morte, sobre o diabo e sobre toda e qualquer condenação que havia no ser humano. Então o sábado de silêncio é um sábado de expectativa, porque sabemos que a Páscoa vem. É um sábado de confirmação, porque Cristo literalmente finca a sua bandeira na região da morte, naquilo que nós chamamos de lugar intermediário. E ali ele anuncia que o maior inimigo do homem estava vencido. Cristo venceu a morte. Cristo rasgou a cédula que era contra nós. Então ele anuncia: a minha vitória foi estabelecida. A minha vitória agora é sobre todos. A minha vitória agora é sobre tudo. E por isso nós podemos glorificar, exaltar, bendizer ao Senhor. Então nós temos várias teorias baseadas naquilo a qual o próprio Cristo falou sobre o sábado do silêncio, onde ele estava. Então ele disse que iria ao céu e receberia o malfeitor da cruz para entrar no paraíso. Mas ele afirma, através das cartas paulinas e da carta apostólica de Pedro, que ele desce até a mansão dos mortos. E ele afirma pela nossa convicção de fé, que nele, ele sendo justo, morreu no lugar do injusto, para que a morte não tivesse mais domínio sobre o homem. A morte não pode te alcançar se você está em Cristo Jesus, porque nenhuma condenação há sobre a sua vida. Então nós tivemos a adoção, a justificação, a redenção pela salvação a qual Cristo nos dá. Então nós devemos desfrutar isso, certo de que a Páscoa vem, a ressurreição chega e o Senhor se levanta vitorioso para todo aquele que nele crê. Essa é a Hora Nazarena, um devocional da Igreja do Nazareno Tauá para abençoar a sua vida, a vida dos seus familiares e todos aqueles que estão à sua volta, para que a graça do Senhor de fato nos aponte à vitória final. Que Deus te abençoe, irmão, e esteja orando para que os propósitos de Deus se cumpram dia a dia nas nossas vidas, porque uma coisa nós temos como certeza: nenhum dos seus planos poderá ser frustrado. Deus te abençoe, em nome de Jesus.